Olá, gente, tudo bem? Eu estou aqui em primeiro lugar para dizer que nós estamos com problemas técnicos no nosso equipamento, já está sendo corrigido, mas hoje a mensagem que você vai ouvir é a palavra que eu preguei no culto da manhã e a gente vai transmitir agora para que você seja encorajado e abençoado pela palavra de Deus. O que você vai ver logo em seguida, portanto, é o momento do culto da manhã com a pregação. Antes, porém, eu queria apenas te lembrar alguns avisos importantes para que a gente fique inteirado do que está acontecendo. Nós temos agora, na quinta-feira que vem, dia 26, o nosso culto do Dia Internacional de Ação de Graças. É o nosso tradicional culto de ação de graças. Começa às 19h30 aqui na igreja, a gente vem avisando. Vai ser um momento muito festivo e eu te encorajo não só a vir, mas a trazer um convidado, tá? Vai ser um momento com um coral, um louvor belíssimo, em que a gente vai cantar a nossa gratidão a Deus. Então, se programe, a gente está mantendo as regras de isolamento, higiene, fazendo todo o possível, só entra de máscara aqui, ok? Fazendo todo o possível para manter tudo dentro dos conformes, para que haja segurança e a gente possa agradecer a Deus juntos. Outro aviso importante é sobre os nossos adolescentes da igreja. Eles terão culto agora no próximo sábado, começando às 5 da tarde, para se juntarem com outros adolescentes nos PGs, pequenos grupos, e às 18 horas começa o culto da galera, ok? Então, para quem é pai de adolescente ou adolescente que está assistindo agora, já se programa para o próximo sábado, tá bom? E como nós não teremos aqui nesse momento agora o culto como um todo acontecendo, você vai ouvir a palavra, não custa nada eu te lembrar dos nossos dízimos e ofertas. É um momento importante para você olhar aqui do lado os números da conta da igreja e fazer a sua contribuição. A campanha da Cesta Básica continua, a gente está levando comida na mesa de quem precisa e o seu dízimo você entrega por obediência alegre e em gratidão ao Senhor Jesus, ok? Então vamos lá, agora você vai ouvir a palavra que foi pregada hoje de manhã. Que Deus fale ao seu coração, em nome de Jesus. No início desse ano agora, quando nós estávamos entrando no período da pandemia, a gente teve que cancelar alguns eventos que a igreja já estava programado para realizar, dentre eles um evento musical muito abençoado com um artista que vinha de São Paulo, e eu me lembro que nós ligamos para o empresário, a pessoa que faz o contato lá com o artista, e disse, em função da pandemia, do isolamento, não vamos ter o evento, vamos deixar para o segundo semestre. Aí o irmão lá disse, ok, pastor, segundo semestre com certeza vai dar certo. Que certeza é essa que a gente pode ter, né? O coração humano faz planos, mas a resposta certa e definitiva vem dos lábios do Senhor. Então é nesse sentido que eu digo que a palavra de Deus é muito atual e atualizada para a nossa realidade. Quando nós falamos de segunda onda, alguns mais ligados nos detalhes da pandemia dizem, não é segunda onda, é um processo de aumento dos casos que é natural dentro de uma realidade pandêmica que não vai embora tão rápido e na medida em que ela se estende, existem alguns altos e baixos e infelizmente nós estamos visitando um desses altos, né, no processo extenso dessa pandemia, que eu tenho certeza todos nós já queria que tivesse terminado. A gente agora começa a contabilizar alguns números a mais. Poucas mortes, é verdade, mas um aumento nos números das internações aqui em Fortaleza. Nos Estados Unidos a situação está bem pior, na Europa já tem coisa sendo fechada, fronteiras, e aí o mundo se pega em suspenso de novo e se pergunta, quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus? Eu acredito que nessa realidade tem pelo menos 4 tipos de respostas que as pessoas dão para esse sentimento onde no coração já estava mais ou menos assim, ufa, ainda bem que já está acabando, a vida está voltando ao normal, aí de repente a coisa parece piorar e você se vê tendo que tomar cuidados e se isolando. Tem 4 tipos de resposta. Primeiro, eu acho que tem uma resposta que eu chamo de a resposta da ignorância ou da negação. É aquela pessoa que não quer olhar, não quer acreditar, ela nega essa realidade, ela põe em risco a sua vida, a vida dos outros e leva uma conduta irresponsável. Quando a pessoa olha para o quadro, para o cenário e diz, não, isso é besteira. É a resposta da negação ou da ignorância. Eu acho que tem a resposta que é o outro lado, que é a do medo e do desespero. Fala, meu Deus, tudo de novo.
aí se tranca em casa, se isola, paralisa a vida. Acho que também tem uma outra resposta muito ruim, que é a resposta do murmúrio e das culpas. Se começa a reclamar de novo, se começa a buscar quem é o culpado, porque é o governo, é o fulano, é o patrão que mandou os empregados voltarem, enfim. Mas ainda tem uma quarta e última resposta, e eu vou seguir nela hoje, a partir do texto que nós vamos ler, que é a resposta de alguém que tem um senso de propósito e age pela fé. É uma resposta de responsabilidade, sim, ela não nega o problema, então pelo menos usa máscara, se mantém na medida do possível, contendo-se a uma distância segura, mas é uma resposta corajosa, tem um senso de propósito nisso tudo, e é um passo de fé, porque é cheio de confiança no Senhor. E o apóstolo Paulo viveu um momento de sua vida onde ele precisou dar essa resposta de confiança e de fé, no mínimo corajosa, um senso de propósito tremendo. Eu me refiro ao final do capítulo de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo entra numa embarcação para ir a Roma, e em Roma ele seria julgado. Você conhece bem a história, de Roma ele não volta mais. Só que lá no fundo, Paulo tinha, antes de chegar, o medo do julgamento, o receio da condenação, ou antes de viver uma alegria meio alienada, fingindo não saber o que o esperava em Roma, Paulo tinha uma realidade muito consciente, um senso de propósito, que pensava o seguinte: ainda que em Roma eu possa ser julgado e morto, mas eu tenho a convicção que para lá Deus vai me levar para anunciar o Evangelho. Isso fez com que Paulo entrasse nessa embarcação, sabendo que estava indo a um tribunal, mas antes de tudo indo para o ápice, o clímax da sua missão. Só que o que eu quero falar aqui hoje é sobre essa ida. O capítulo 27 nos diz que Paulo pega um navio, e esse navio logo na saída já começa a enfrentar uns ventos contrários e uma maré doida, e eles ficam à deriva por 15 dias. 15 dias sem âncoras, deixando o vento levar para onde fosse, porque quanto mais se resiste numa tormenta, maiores são as chances da embarcação se quebrar toda. Então baixa as velas, sobe a âncora e deixa, até passar o perrengue, a chuva, a tempestade, os ventos. Capítulo 27 é um dos momentos mais dramáticos da vida de Paulo, da narrativa das suas idas e vindas pela Ásia Menor. Ele foi chicoteado, apedrejado, dado como morto, teve sucesso em muitas das suas empreitadas missionárias, mas aparentemente aos olhos humanos fracassou em outras, como em Atenas, por exemplo. Então, nessas muitas idas e vindas, nenhuma delas se compara ao drama que é registrado por Lucas no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Só que quando vira o capítulo 28, eles chegam em terra firme, numa ilha chamada Malta, existe ainda até hoje. E nessa ilha de Malta, imagine-se, ponha-se no lugar de Paulo, depois de 15 dias à deriva, os presos que estavam no navio, indo para serem julgados junto com ele, por outros casos, claro, achando que iam morrer, os guardas oficiais romanos querendo matá-los para que eles não fugissem a nado. De repente, Paulo e todos os presentes do navio estão em terra firme. Ufa, que alívio! Só que você sabe que lá na ilha de Malta, já logo no desembarque de Paulo, tem uma história de uma cobra que enrola na mão dele, que pica, que ele quase morre. Então, esse momento aqui agora, queridos, a gente vai ler. Esse momento é um pouco parecido com o que a gente tem vivido nessas últimas semanas, porque é como se ao longo desses meses a pandemia foi esse relato dramático das nossas vidas, que não sabia o que ia ser o dia de amanhã. Isolamento, perdas financeiras, perdas materiais, perdas familiares, entes queridos tiveram suas vidas ceifadas pelo Covid-19. Só que aí, de talvez umas 5, 6 semanas atrás, é como se a gente tivesse posto o pé em terra firme. Ufa, os números diminuíram, quase ninguém está morrendo mais,
Os ventiladores que foram comprados praticamente não são mais usados, além do que normalmente já se usava nas UTIs. Ufa! Só que assim como Paulo chegou em Malta com essa sensação, e logo na saída algo veio e quebrou a graça, a gente vive esse momento agora. Será que esta pandemia vai voltar? Quando é que isso vai acabar, pelo amor de Deus? Então, com isso em mente, eu quero te convidar a ler o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Apenas os 10 primeiros versos. Você pode localizar aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 10, diz assim: Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora vindo do calor prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar e que caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. O seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. E encerra aí o relato da chegada na ilha de Malta. Vamos orar juntos? Querido Deus, Pai amado e bendito, obrigado por esse tempo de palavra, de reflexão, por esse tempo de revelação da parte do Senhor, porque é isso que o Senhor faz agora, de um texto que a gente conhece, de um acontecimento na vida de Paulo e de Lucas, o Senhor extrai uma mensagem para falar aos nossos corações hoje. Praticamente 20 séculos depois deste acontecimento, Deus, só o Teu Espírito agindo, é que isso nos será possível, ouvir a voz do Senhor neste texto antigo, mas tão atual para as nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que nossos ouvidos e corações estejam abertos, e que o Senhor fale poderosamente conosco. Oramos e dizemos amém. Amém, queridos? Paulo sai de um lugar na ilha de Creta chamado Bons Portos, 2 semanas antes desse acontecimento aqui. O nome é sugestivo, Bons Portos, né? Estimava-se boa viagem para os que de lá saíam, né? Zarpavam mar adentro. Bons Portos era esse lugar onde as expectativas de uma jornada segura e de um destino promissor eram alimentadas, as expectativas de boas vendas, de bons negócios. Naquela época, os grandes comércios aconteciam a partir das embarcações, da atividade náutica. Então, Bons Portos é esse lugar, vamos usar uma linguagem nova aqui, que tinha uma vibe legal. A turma saía de lá para encontrar sucesso onde quer que fossem. Só que logo na saída, e você precisaria ler o capítulo 27 todo, eu vou dar uma resumida aqui para você, logo na saída de Bons Portos, tudo parece estar legal. O que eles queriam era chegar em um outro porto de Creta ainda, um lugar chamado Fenice, para ali passar o inverno, mas nem ali em Creta conseguiram chegar, porque um vento forte veio e, como eu lhes disse, foi preciso
baixar as velas, subir a âncora e deixar o vento passar para depois correr atrás do prejuízo. Só que nessa, o vento, a tempestade e o sol ficou escuro por quase 2 semanas. Na verdade, o texto diz que foram 2 semanas e 1 dia. 15 dias, onde a esperança de vida foi minada. E aí eles chegam nesse lugar chamado Creta. Agora pensa aqui comigo de maneira objetiva. Paulo tinha em mente esse senso de propósito em que ele sairia de Creta, o porto de Bons Portos, e iria para Roma. E em Roma, acontecesse o que fosse ali, Paulo iria pregar o evangelho. Esse era o propósito. Só que no meio do caminho veio essa tempestade e literalmente desviou. Malta fica a 840 quilômetros do porto de Bons Portos em Creta. Então assim, pensa comigo num desvio de rota monumental. Era para ir para Roma, mas eles rodaram 800 quilômetros e pouco, num outro sentido, e chegaram em Malta. Portanto, Malta é esse lugar indesejado. Paulo não queria estar lá. Não porque fosse ruim, mas porque o seu objetivo era Roma. Malta é esse lugar de frustração. Às vezes acontece na vida da gente. A gente traça planos, a gente escreve metas, aquela coisa de estabelecer visão e missão, a gente estabelece uma visão, a imagem de um futuro preferível, e aí você diz, daqui a 1 ano eu quero estar ali, só que acontecem coisas que de repente você se acha em Malta e não em Roma. Quem sabe o que eu estou dizendo aqui e já teve uma paradinha em Malta alguma vez na vida? Levanta a mão. Quem sabe alguém está agora em Malta, queria estar em Roma, queria estar seguindo o rumo dos propósitos que você tão nobremente elevou como propósitos nobres, sendo eles propósitos de Deus, mas veja só, foi parar em Malta. Mas a palavra para você hoje é a seguinte: não desanime, porque mesmo em Malta, Deus tem grandes aprendizados para te dar. Guarde isso no seu coração. Malta, por mais indesejável que seja o lugar, ainda é um lugar de aprendizado para os corações humildes que dizem para Deus o seguinte: Senhor, eu não queria estar aqui, mas se estou, abre os meus olhos para aprender o que o Senhor tem a falar comigo. Amém, queridos? Então hoje é o seguinte: 5 lições que a gente aprende após o naufrágio e a chegada em Malta. Tenho certeza que você não queria naufragar, mas a pandemia veio aí e o barco de todo mundo, se tentasse resistir de vela para cima, ou tentasse ancorar e dizendo, daqui eu não saio, não fecho a porta do meu negócio, ia papocar e quebrar, ia pegar esta doença e Deus o livre, o que mais poderia acontecer? 5 lições para depois do naufrágio, chegando em Malta. O que é que Deus tem para ensinar hoje? Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, diz que eles descobriram que estava em Malta e que os habitantes da ilha se mostraram extraordinariamente bondosos para conosco. Quem está escrevendo é Lucas, e ele escreve na primeira pessoa do plural, ou seja, Lucas está junto. Então ali, aquele povo se mostrou bondoso, só que tem um detalhe: quando o Novo Testamento aqui diz os habitantes daquele lugar, a palavra em grego que Lucas usa é bárbaros, porque os malteses não eram gregos puros como Lucas era, eles eram descendentes dos fenícios. Então Lucas olha e diz assim, aqueles estranhos, aqueles que a gente não conhece a língua, não sabe dos costumes, aqueles bárbaros, não era em tom pejorativo, não era querendo dizer que eram canibais ou selvagens, como eu vi um camarada dizendo que ali era canibal, não era. É apenas a palavra que Lucas usa para dizer o seguinte, eles nos são estranhos, a gente não os conhece, só que eles agiram com extrema bondade para conosco. A primeira lição é a seguinte, gente, num tempo de crise prolongada, porque a crise foi ao naufrágio, capítulo 27,
No 28, quando eles achavam que estava tudo bem, Malta se transformou num lugar perigoso por causa do evento lá da cobra. Então, num tempo de crise prolongada, Deus pode fazer o estranho virar amigo. No meio de um perrengue grande que nós enfrentamos, perceba que Deus pode fazer pessoas que você nem conhecia aparecerem na sua vida e serem extremamente abençoadoras para com você. Você crê nisso? Gente diferente, gente que você não conhece. Agora, me permita dar uma sugestão para quem quer passar por essa tribulação rompendo em fé mesmo. Ao invés de se perguntar, opa Deus, gostei dessa primeira lição, quem é então que é diferente, estranho, que vai vir para ser uma bênção na minha vida? Ao invés de ficar com essa pergunta, vira o discurso e faz a pergunta contrária. Deus, nesse momento difícil, não só para mim, mas todos nós, sobre a vida de quem eu posso ser uma bênção? Eu sou estranho a muitas pessoas, então como é que eu posso ser esse estranho abençoador sobre a vida de alguém? E fica ligado para pessoas do teu convívio que passam desapercebidas, que vão e que vêm, que você não sabe nem o nome. Talvez é justamente ali que Deus quer que você vá para levar uma palavra. Essa semana uma senhora me ligou dizendo, pastor, eu queria o telefone ou o contato, o WhatsApp do fulano e ciclano da comunidade, porque nessa pandemia Deus pôs no meu coração para abençoar aquela família. E aí era roupa, cesta básica, tinha umas doações a levar, mas algo tão singelo, né? Você pode pensar assim, mas que diferença vai fazer eu abençoar uma família carente? Mas comece com uma. Seja você esse estranho que nos tempos difíceis decide agir com bondade a serviço do próximo. Amém, gente? Então essa é a primeira lição. Nesses tempos difíceis, Deus levanta pessoas estranhas para serem bênção na vida umas das outras. Que Deus levante e tem levantado sobre minha vida palavras de encorajamento de onde eu nem esperava que viessem. Mas acima de tudo, que Deus levante a você para ser um estranho ou uma estranha a abençoar a vida do outro. Seguindo, verso 3. Diz que Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor veio e se enrolou no seu braço. A tradução do grego aí não é apenas enrolar, ela enrolou e picou, certo? Tanto é que os habitantes malteses ficam olhando e esperando que eles já deviam ter visto outras vezes. O corpo começa a inchar e a pessoa vai morrer ali por, sei lá, hipercoagulação, parada cardíaca ou os dois, alguma coisa. Neste verso 3 tem uma lição dura, porém importante para a gente se dar conta. É que o capítulo 27 foi o naufrágio, 28 no desembarque em Malta tem a história da cobra, né? Então eu coloquei da seguinte maneira, é que após a noite fria do naufrágio, ainda tem a fogueira com cobra dentro. Em outras palavras, a gente diria o seguinte, é aquele adágiozinho que diz, além de queda, coice. Conhece esse? Parece pessimista, mas é extremamente realista. A vida não é fácil, gente. A vida é cheia de momentos difíceis e quando a gente acha que eles acabaram, vem outro. Os caras tinham acabado de sobreviver a um naufrágio, aos olhos humanos impossível de se sobreviver. Mas sobreviveram e quando se acha que vem o descanso, lá vem uma cobra e pega na mão e pica ou sei lá o quê. Tem uma frase de um rapaz da internet que critica esse excesso que a nossa sociedade dá hoje ao sucesso, às frases positivas, e ele diz uma coisa que eu acho interessante, ele diz assim, não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Parece um humor assim, meio tenebroso, né? Parece um excesso de negatividade, mas na verdade, é como eu disse, é um realismo contra uma positividade alienada, de gente que só por achar e botar na cabeça que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, as coisas vão dar certo. Não, não vai. O seu cérebro é muito mais complexo do que esse jogo de ficar repetindo coisa para que as circunstâncias ao seu redor mudem.
Então não há nada que esteja tão ruim que não pode piorar. Essa é a lição do verso 3 aqui. Depois do naufrágio, picada de cobra. Mas veja só, essa é a vida, gente. Nós não estamos aqui para apresentar um otimismo alienado. Não vai dar certo, vai dar certo. Eu creio que vai dar certo, mas eu estou na dimensão da fé. Eu conheço o final da história. Mas até que eu chegue lá no final da história, onde vai dar certo definitivamente, daqui para lá tem uma série de percalços para correr. É ou não é, pessoal? Vamos ser sinceros? E esse engata no terceiro ponto. A terceira lição está nos versos de 4 a 6, e tem a ver com a percepção que os pagãos lá de Malta tiveram. Eles olharam para Paulo diante daquele cenário da cobra, e eles disseram o seguinte: olha, ou é um assassino, ou então é um ser divino. É uma divindade que está entre nós e a gente não sabia. Porque a lógica deles era a seguinte, ó. Ele não morreu no mar, mas agora vai morrer da cobra porque foi picado por ela. Quer dizer, deve ser um assassino. A justiça não o deixa em paz. Você percebeu aí na leitura que justiça é com J maiúsculo. Está sendo feito menção aqui a esta divindade superior que exerce justiça sobre os que são maus. Então, por um lado, eles olham e dizem o seguinte: deve ser um assassino. Esse cara deve ser muito ruim, porque escapou do naufrágio, mas ainda assim, agora vem a cobra e pique, já já ele morre. Ou então a lógica reversa foi depois que eles viram que o Paulo não inchou e não morreu. Não morreu nem no mar e nem da picada da cobra. Então é um Deus. O que é que está em jogo aqui, queridos? Está em jogo uma certa lógica de causalidade. Uma causalidade simples, que diz o seguinte: se fizer tudo certo, vai bem. Se fizer errado, vai mal. Parece fazer sentido, mas a vida não é tão simples assim. O que os pagãos pensavam na época, e essa era a lógica de culto pagão, era que se deveria agradar os deuses para receber dos deuses coisas boas. Então era essa lógica que era o seguinte: se eu fizer algo bom, não apenas para mim, mas bom para os deuses, inclusive se eu oferecer, digamos, o meu filho, a minha filha em sacrifício a esta divindade vai mandar boas chuvas e boas colheitas para mim. Essa é a lógica de raciocínio pagão. E esses habitantes de Malta eram pagãos em essência, e eles olharam para a situação de Paulo com essa lógica, que a gente chama de causalidade simples. Mas a vida não é simples assim. Olha o que é que nos diz o livro do Eclesiastes. No capítulo 7, eu vou citar para você dos versos 13 ao 15. Preste atenção, porque quem vai falar aqui agora é Salomão, um homem sábio, ou o homem sábio. Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que ele fez torto, diz Salomão. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere: Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. Verso 15: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo. Atenção aqui agora: um justo que morreu apesar de sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar de sua impiedade. Nem sempre quem fizer só certo vai somente se dar bem. Às vezes, como diz o livro do rabino Harold Kushner, o título diz: quando coisas ruins acontecem a pessoas boas, e vice-versa. Asaf, no Salmo 77, clama a Deus esta confusão na sua mente. Ele dizia: eu vejo o justo padecer, ao mesmo tempo em que eu vejo o ímpio prosperar. Como é que pode isso? Então essa lógica dos malteses aqui, que diz: olha, ele deve ser muito mal, porque só coisa mal está acontecendo, ou então quando ele não morre da cobra, foi uma bênção tão grande que ele deve ser um Deus. Esta lógica de causalidade simples não faz jus à complexidade da nossa existência, da nossa vida. Mas e aí, pastor, o que fazer então? Bem,
é preciso ter coragem. A vida chama os corajosos para enfrentá-la, para caminhar por ela, não sozinhos. Claro, você sabe que toda coragem baseada na força do próprio braço, ela é estúpida, ela leva para incoerência e irresponsabilidade. A coragem, fruto daqueles que confiam em um Deus que está acima das circunstâncias. Amém, gente? A vida chama os corajosos. Essa vida complexa, onde às vezes a conta não fecha, por assim dizer, onde às vezes as ações boas não repercutem em consequências boas. Nessa complexidade, o que eu faço? Eu sigo em frente, confiando no Deus que sabe de todas as coisas, e nessa confiança desenvolvendo coragem. Aleluia! Agora, a quarta lição, eu chamo você para virar agora os olhos para os malteses, porque tem a ver com eles agora. Acho que até então a gente estava percebendo muita coisa de Paulo, como Paulo estava reagindo, como Paulo estava respondendo com coragem, confiando nos propósitos de Deus. Só que agora, dos versos de 7 a 9, nós somos apresentados a uma necessidade daquele lugar. Malta tinha uma necessidade, porque o texto diz que o pai do líder local, do líder comunitário ali, o Públio, o pai dele estava doente. Pelos sintomas aqui, o sujeito estava com uma virose, estava com febre e disenteria, uma virose, mas estava doente. Depois que Paulo vai e no poder de Deus cura o pai do Públio, os outros doentes da cidade vão para serem curados em nome do mesmo Jesus. A carência, a necessidade daquela cidade era física naquele momento, era um lugar de muitos enfermos, era um lugar onde talvez, o texto não fala, mas talvez, se tratava de um povo pagão, provavelmente eles já haviam oferecido sacrifícios a muitos deuses, tinham feito muitas promessas, e mesmo assim o povo ainda padecia, doente. Mas numa bela noite, na verdade não tão bela, porque chovia e fazia frio, naquela noite, um barco que vinha naufragado lá de Creta, encalha no banco de areia perto da praia, em Malta, desce dele quase 300 tripulantes, chegam ali na areia, e um homem que sacudiu no fogo uma semente que prendeu na mão ali, foi instrumento de Deus para ministrar cura sobre aquela comunidade. O que eu estou dizendo aqui para você? Quarta lição que a gente aprende nesse período de uma crise continuada. A quarta lição é a seguinte: é que em meio à calamidade, a provisão de Deus viaja até 840 quilômetros fora da rota, mas chega. A provisão de Deus chega. Malta estava esperando, talvez para os malteses eles estariam ali com a sua doença, e a muitos quilômetros mar adentro estaria passando uma embarcação com Paulo e Lucas, indo para Roma. Mas eu creio num Deus que olhou para os malteses, se compadeceu e disse: espera aí, que antes de Paulo chegar em Roma, eu tenho um desvio para fazer aqui, porque Paulo ainda tem propósitos a cumprir naquela cidade. Então demorou, veio de longe, mas chegou. Pode ser que tenha gente aqui hoje, em Malta, pedindo a Deus, há um bom tempo já: Senhor, essa necessidade que eu tenho posto diante do Senhor. Eu queria te deixar essa quarta lição aqui como um encorajamento. A provisão de Deus, ela chega sempre na hora certa. A gente olha e acha que está demorando, mas Deus é poderoso para desviar um barco 840 quilômetros da sua origem, para chegar e cumprir os propósitos dele na minha e na sua vida. Se você crê nisso, diz um amém bem forte. Amém. A gente acha que demora, mas chega sempre na hora certa. E o último ponto está no verso 10. Depois de tudo isso ter acontecido em Malta, Paulo ter abençoado aquele lugar, repare que Paulo foi o estranho para os malteses que chegou abençoando.
Os malteses receberam também como estranhos, mas foram grandes abençoadores. Agora Paulo os abençoa de volta. E então diz o verso 10 o seguinte: que eles, os malteses, nos prestavam muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. A resposta daqueles habitantes, a graça de Deus que veio até eles num navio fora de rota através de Paulo e seus companheiros, a resposta que os malteses deram foi uma resposta de gratidão, uma resposta cheia de generosidade e de honra. Diz o texto que eles honraram Paulo e seu time, e que eles foram generosos, dando tudo o que eles precisariam para seguir viagem, o que fizeram 3 meses depois, está logo na sequência do texto. A gente, no meio da tribulação, a gente é visitado pela graça de Deus, amém, gente? É aquela história de que demora, mas chega. Chega sim. E como é que a gente responde a esta bênção de Deus sobre nós? A gente responde com uma gratidão que gera generosidade. A gente vive no mundo de maneira generosa. A gente abre a mão para abençoar o outro. Isso é ser generoso. Porque você sabe que fechar a mão na nossa cultura significa ser sufino, né? Então, pela graça de Deus que me alcança, pela sua provisão, que chega sempre na hora certa, eu respondo a isso com generosidade. Nós vamos ter quinta-feira agora o nosso culto de ação de graças. E mesmo tendo sido um ano difícil para muitos, se não todos, ainda assim, queridos, a graça de Deus tem sido abundante sobre nós. A despeito do que eu e você tenhamos perdido nesses meses agora de naufrágio social, físico, existencial. Então quinta-feira é hora da gente se juntar aqui às 7:30 da noite para dizer: Senhor, a despeito de tudo, eu te agradeço. E a gente vai agradecer com generosidade na oferta que a gente vai trazer, na intensidade dos louvores que a gente vai cantar, no empenho para convidar pessoas para virem para cá. Isso é ser generoso na nossa resposta, amém, irmãos? Alegrem-se sempre, diz Paulo, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diz Paulo lá aos Tessalonicenses. Então vamos fechar aqui. O que é que nós vimos hoje? Primeiro, a gente vai lembrar que nesses momentos difíceis, eu sou chamado para ser um abençoador na vida de gente que eu nem conheço, que para mim são estranhos. Seja um abençoador na vida de pessoas desconhecidas. Peça a Deus que faça com que elas cruzem o seu caminho e seja uma bênção na vida delas. Primeiro. Segundo, prepare-se com coragem de quem confia em Deus, porque a vida é assim: depois da noite fria do naufrágio, ainda tem a fogueira com cobra dentro. É além de queda, coice, acontece, mas que o Senhor te dê coragem em nome de Jesus para encarar a vida, amém, irmãos? Terceiro lugar, já que você sabe que a vida não é simples, nem sempre coisas boas acontecem a quem está só tentando fazer o que é certo, a dica então é a seguinte: faça sempre o que é certo, sem medo das consequências, e continue com esta mesma coragem, indo adiante, porque você pode amargar o coice aqui nessa trajetória, mas o final da história você conhece, e no final da história é bênção completa. Aleluia. Quarto, é que a provisão sempre chega, mesmo que Deus precise desviar a rota. Para nós pode parecer demorar, mas chega na hora certa. E quinto e último, é que com esta gratidão de um Deus que fez com que o navio desviasse lá de longe para chegar aqui na ilha, para trazer cura aos enfermos da ilha, isso trouxe gratidão aos malteses, isso traz gratidão para nós. Essa gratidão precisa ser acolhida com muita alegria
e a nossa reação a partir dela é generosidade para com o mundo que a gente vive. Por isso que eu disse que Malta é esse lugar de grandes lições. Você pode estar em Malta agora, como nós temos conversado, e assumir algumas posturas, as que eu citei no início. Indiferença, negação, não está tudo bem, não tem nada estranho, isso é perigoso. Isso coloca em risco sua vida, a vida dos outros, isso é irresponsável, no mínimo. Postura da negação e da ignorância não é o que Deus quer de você, como também não é uma postura que polariza no outro extremo, com medo, que vai fazer você se isolar, um pavor, como se você tivesse solto no mundo, largado ao acaso. Não está. Existe um Deus que ouve o nosso clamor e que disse que jamais nos abandonaria. É Jesus Cristo. Então não é nem a negação de um lado e nem a afirmação pavorosa do outro que gera medo e que paralisa. Mas também não é a postura do murmúrio que fica tentando encontrar culpado. Não é isso também que Deus espera de você. Nesse momento chamado Malta, em que a gente pôs os pés em terra firme, quase dissemos assim umas 2 semanas atrás, ufa, acabou, a vida está voltando ao normal, mas de repente vem o coice, é a Malta. Nesse momento de Malta, eu espero que Deus já tenha ensinado ao seu coração, coragem, 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 igreja do Senhor Jesus, você não está só. Coragem de quem confia no Rei dos Reis.